Este episódio da série do Apagão à Transição é um oferecimento Comerc Energia. Reimagine o futuro com inovação e sustentabilidade. Para contribuir com o racionamento de energia, o Nordeste chegou a economizar mais de 20%. Foi exemplar para todo o Brasil, mas nós deixamos de economizar e voltamos a gastar. Se continuarmos assim, será pior para todos. Economize energia. É só uma fase e é melhor ficar com menos do que ficar sem nada. Economize energia. O Nordeste precisa dessa força. Uma campanha Chesf, Governo Federal. Há 20 anos, o Brasil passou por um dos mais emblemáticos eventos da indústria de energia elétrica, o racionamento de energia. No segundo episódio da série do Apagão à Transição, contamos como foi o verão de 2000 e 2001. Após ser salvo pelas chuvas por 2 anos seguidos, em 2001 o país não teve a mesma sorte, e um programa de racionamento de energia se tornou inevitável. Neste terceiro episódio, iremos a maio de 2001, quando foi criada a Câmara de Gestão da Crise, responsável por desenhar e colocar em prática aquele que ficou conhecido como um dos maiores programas de redução incentivada de consumo de energia do mundo, como lembra Luiz Augusto Barroso, hoje presidente da PSR, e que na época era um jovem técnico da consultoria. No início de 2001, eu tinha sido aceito para fazer um doutorado na Noruega, que era o meu sonho, era estudar fora do Brasil, em coisas de despacho hidrotérmico e tudo mais, muito incentivado pelo Mário. E aí eu chego para o Mário e falo: Mário, olha só, eu fui aceito para estudar na Noruega, eu tenho casa, comida, roupa lavada, um emprego part-time na Statkraft, uma bolsa e tal, e eu tenho que viajar agora em setembro. O que você acha disso? Aí o Mário disse: olha, você decide, se você quiser vai ser ótimo para você, mas se você ficar aqui, a gente vai ter a chance de trabalhar junto na gestão de possivelmente o maior programa de conservação de energia forçado do mundo, que é o racionamento do Brasil. Aí eu levei um susto, a gente começou a olhar os números mesmo, e eu acabei decidindo não ir para a Noruega, abri mão, fiquei aqui no Brasil, numa decisão que se mostrou enormemente acertada, anos à frente, e foi aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais com a temperatura do corpo mais gelada, né? Com a sensação de que realmente 2001 ia ser um ano animado, porque eu vi o Mário falando muito sério e com um semblante muito preocupado, mas ancorado em números ali que a gente imprimia numa impressora que o Mário tinha, né? Porque nessa época a PSR ela funcionava num edifício onde o Mário ainda mora, né? E é no primeiro andar, então o Mário trabalhava num escritóriozinho e a gente via esses números numa impressora que ficava na sala, né? Na sala, e conversava no café que era na cozinha. Então, no apartamento, literalmente, e eu tenho essa cena na minha cabeça, desse numerinho, o Mário dizendo: olha, fica esperto porque podemos precisar aí de ajudar o país nesse ano. A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica foi criada por meio da Medida Provisória 2147, de 15 de maio de 2001, com o objetivo de propor e implantar medidas de natureza emergencial para lidar com a situação hidrológica da época e evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica ao país. A Câmara foi presidida por Pedro Parente, então ministro-chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique Cardoso, e que ficou conhecido como ministro do Apagão. A alcunha, no entanto, não era uma crítica, e sim uma referência a quem estava no comando da governança do setor naquele momento. Para Mário Santos, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico na época, a escolha do nome de Pedro Parente para presidente da comissão foi cirúrgica e acertada. Na primeira reunião do CNPE, que foi no dia 8 de maio, quebrou o pau. Um grupo querendo que a administração da crise fosse por corte, Mauro Assi, que era secretário de Estado, as distribuidoras e parte da ANEEL queria corte. A equipe do Ministério, ONS, e parte da ANEEL queria cotas porque nós tínhamos a experiência grande do racionamento do Nordeste, de 87 a 88, que foi por cota e que foi um sucesso, deu certo, porque era um sistema híbrido, era cota e se não fosse atendido, se partiria para o corte. E aquele consumidor que não atendesse, a primeira vez era multa e se ele reincidisse, seria cortado. Era um sistema híbrido, mas toda a aposta era na cota.
baseado na experiência que nós tivemos, e não imitar a Califórnia, que tinha sido corte. Esse tema continuou sendo discutido, não se chegou no acordo na reunião de 8 de maio, se continuou detalhando o plano de cota, e na reunião de 23 de maio, a segunda reunião do CNPE, foi decidido cota e foi decidido o racionamento. E logo depois foi criada, eu tenho até a data, foi criada a CGCE, no 14 de maio, quer dizer, na hora que o presidente da República, nesse ponto, foi muito capaz, porque ele sentiu, pela confusão da reunião do CNPE, do dia 8 de maio, que precisava de algo novo, porque o CNPE, com muitos ministros, não ia ter algo que pudesse, né? Foi quando ele escolheu Pedro Parente, que foi realmente uma âncora fundamental. Pedro se demonstrou uma capacidade extraordinária de liderança, de visão do que era prioritário, de fazer uma equipe muito forte. Então, Pedro foi fundamental, merece todos os elogios, né? E criou-se a Comissão de Gestão da Crise de Energia, que tinha o Pedro e o Zé Jorge como vice-presidente. Além de Pedro Parente como presidente e José Jorge, ministro de Minas e Energia, como vice-presidente, a Comissão de Gestão da Crise de Energia Elétrica tinha a participação de outros ministros, de chefes da Secretaria de Comunicação de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de diretores da ANEEL, da Agência Nacional de Águas, do BNDES, da ANP, do diretor-geral do ONS, do diretor-geral da parte brasileira de Itaipu Nacional e de outros nomes designados pelo presidente da República. Segundo Pedro Parente, devido à gravidade da situação, o estabelecimento da Câmara e o desenho do modelo do racionamento foram feitos em um curto período de tempo. Então nós formamos essa Câmara de Gestão da Crise e aí nós começamos a trabalhar nesse assunto. Nós tínhamos que trazer um programa de racionamento a público em uma semana. E o Mário Veiga foi muito importante porque nos faltava ali a base técnica de conhecimento do sistema hidrotérmico brasileiro para que a gente pudesse pensar em todas as medidas que seriam necessárias. E aí, então, nós incorporamos imediatamente o Mário Veiga e em uma semana nós tivemos uma discussão muito relevante se a gente faria um plano compulsório, se tentaria um plano de adesão voluntária com os estímulos corretos, estímulos de preços sob a forma de punição ou de premiação. A Câmara de Gestão da Crise de Energia tinha claramente a ideia de que algo precisava ser feito, mas ainda não se sabia o quê. Além do programa de redução incentivada do consumo de energia, outra alternativa seria fazer uma espécie de rodízio de cortes seletivos de carga. Essa opção, porém, foi eliminada ainda no início das discussões, como explica Mário Veiga. Tudo foi criado na hora, né? Eu acho que, por exemplo, a primeira discussão, vocês lembram bem, foi se ia fazer racionamento rotating blackout, né? Aí a gente fez uma simulação mostrando que havia o problema do deslocamento da demanda. Quer dizer, se me cortam a luz durante 7 horas, na hora 8 eu vou ligar tudo, tá certo? E aí havia um risco real desse negócio entrar numa espiral que você precisaria de 7, 8, 9, 10 horas de racionamento era inviável. A outra alternativa, que era estabelecer cotas, era um negócio, assim, meio novidade, já tinha havido uma experiência de cotas num racionamento, mas numa escala muito menor, tá? E dependia basicamente da cooperação da população. Então, assim, duas coisas que foram muito, acho que, importantes quando foi se concluindo através da conversa, das opiniões em que a gente vai fazer por cotas, era, primeiro, uma comunicação muito clara com a população, tá? E nesse ponto o Pedro Parente também foi sensacional, né? Ele efetivamente passou a ser um maestro. Eu não sei se você lembra da época que ele fez uma primeira apresentação na televisão, tá? Com a estreia dele na televisão, tipo assim, I'm in charge, né? E ele nem sabia direito o nome do operador nacional do sistema, né? E no dia seguinte ele já estava apelidado do Príncipe das Trevas, né? The Prince of Darkness. Mas a partir daí eu acho que houve uma sinalização, que é o que a população queria, de que, olha, tem um problema, o problema é sério, estamos cuidando, vamos ser muito transparentes na comunicação, e começou o processo de implementação. Porque aí, quando você diz, tudo bem,
vamos cortar 20% do consumo que você tinha no ano anterior. Beleza, aí imediatamente. Mas eu mudei de apartamento. Ou veio a sogra com 3 netos morar comigo. E aí a dinâmica da Câmara de Gestão da Crise era absolutamente sensacional. Eu, assim, aprendi muitíssimo. Ficava o Pedro Parente com o computadorzinho, jogando na tela, tá? E ele dizia, qual o problema? Veio essa pergunta, não sei o que lá. Aí ele simplesmente escrevia o decreto e dizia, todo mundo de acordo? Aí, se todo mundo de acordo, pum, carimbado, resolveu o problema, tá? E ele tinha uma capacidade sobrenatural porque às vezes as pessoas ficam tímidas, etc., ele chegava e olhava, Mário, João, Federico, você não está com a cara muito satisfeito. Não sei se isso é assim. O que você sugere? Aí o professor dizia, isso aqui. Ele olhava, todo mundo de acordo? Se todo mundo faz acordo, pronto, mudado, tá? Se não, Federico, você está com cara de que não está concordando com o Mário. Beleza, Federico e Mário, na reunião amanhã, venham com a solução. Então, ele não deixava que as pessoas se dispersassem, que é uma coisa que é fundamental. E, ao mesmo tempo, que também é um negócio que, assim, é uma admiração muito grande, você tinha desde pessoas que eram muito sênior, ministros, etc., até pessoas que eram técnicos, pessoas relativamente jovens. E o ambiente era, e o Pedro Parente sempre é muito claro nisso, eu quero mais notícias, eu quero que me digam tudo. Então, tinha horas que até eu sempre brinquei com ele, que levantava falava uma besteira monumental, né? E você, assim, morrendo de vergonha, ele nunca levantou a voz, nunca fez cara feia. E eu, depois até conversando com ele, dizia, olha, é difícil para o governante saber o que está acontecendo. Se eu faço uma cara feia, a pessoa vai se inibir e não vai falar mais, o que é muito pior, né? Então, foram lições, assim, para mim, para a equipe da PSR, que ficaram para a vida. Outra pessoa que teve papel importante na decisão de se implementar um programa de racionamento de energia foi Davi Zilberstein, então diretor-geral da ANP e integrante do Conselho Nacional de Política Energética. Surgiu, de repente, quase da noite para o dia, dizendo assim, vamos ter um racionamento, falta de energia, não racionamento. E a proposta era o apagão, literalmente. Apagão no sentido de você fazer cortes ao longo do dia, e cortes aleatórios, você não podia ter horário, né? Claro que se você pusesse horário, um salão de cabeleireiro que trabalhava vamos dizer assim, de 10 às 18, ia começar a trabalhar às 7h30, 8 horas, parava e voltava, ficava mais tarde, consumia a mesma energia. E aí, na época, era a alternativa que tinha sido colocada formalmente, e isso criou um certo apavoramento em geral. Aí eu liguei, na época, o presidente era o que comandava o CNPE, eu telefonei e disse, olha, isso é uma tragédia, se isso acontecer, a América do Sul tinha uma experiência recente na Argentina, quando o governo Alfonsín acabou porque antecipou o final, porque teve um mega racionamento na Argentina. Aquilo estava muito fresco na memória da gente. O racionamento praticamente, não que derrubou o presidente, mas já havia um presidente eleito, ele antecipou a posse e o país estava numa crise enorme por causa disso. E aí eu apelei um pouco, primeiro, para a minha formação acadêmica e para as aulas que eu dava e para os meus amigos que davam aula comigo, que compartilhavam o meu curso na PUC, né? Que era a questão da gente trabalhar um pouco na questão da gestão da demanda, que nunca tinha acontecido aqui no Brasil. Aliás, até hoje tem essa cultura, na minha opinião, equivocada, de que tudo é oferta, 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 e não se trabalha com demanda, né? E aí a proposta foi dizer, olha, não temos oferta, vamos atacar a demanda. Aí o presidente pediu para ligar para o Pedro Parente, que na época, salvo engano, era o ministro-chefe da Casa Civil, e produzimos um texto, se não me engano tinha umas 10 páginas, onde estava lá todo o conceito do racionamento. A questão dos bônus, a questão das multas, a questão do corte de 20%, toda a lógica do programa de racionamento estava naquele papel. Ou seja, todo o embasamento conceitual, teórico do racionamento foi feito. E aquilo ali também é uma coisa inusitada, porque nunca tinha sido aplicado naquela dimensão em nenhum lugar do mundo aquilo lá. Era o conceito que, quando eu dava aula, era o conceito do Demand Side Management, quer dizer, a gestão da demanda em vez de gestão da oferta, né? Pelo lado da demanda em vez de ser pelo lado da oferta.
alternativa do racionamento de energia prevaleceu e assim foi estabelecido um programa de redução compulsória da demanda de energia, com a meta de economia de 20% do consumo. A Câmara de Gestão da Crise também trouxe outras inovações que foram adotadas de forma estrutural, como a definição de curvas de aversão ao risco na operação do Sistema Interligado Nacional. E ali algumas coisas muito importantes e criativas foram estabelecidas, como, por exemplo, e deu origem ao funcionamento de mercado de energia efetivamente no Brasil, a permissão para que as empresas pudessem negociar direitos de consumir. Quer dizer, as residências como um todo deveriam cortar 20% do seu consumo com base numa média de 3 meses de um ano antes, tá certo? Eu acho que foi maio, junho e julho do ano anterior, uma coisa assim. E as indústrias, o comércio, eu acho que era 20% também, comércio de serviços, e as indústrias dependia do setor, tá certo? Esses números variavam, mas se permitiu que as empresas, as pessoas jurídicas, comercializassem seus direitos de consumir. O que foi muito bom, porque aquelas que conseguiam poupar mais vendiam seus direitos no mercado, tá certo? E aquelas que precisavam compravam, e você acabou estabelecendo um preço ali para a energia, que foi um negócio super interessante. Mas realmente é chave entender o processo de apostar na alternativa de fazer redução compulsória. Que foi um debate muito intenso que houve no âmbito do governo, e a pessoa que defendeu com mais força a hipótese de fazer a redução voluntária foi o Davi Zilberstein. Então estabelecemos assim uma série de procedimentos, tá certo? Outra coisa que a gente estabeleceu um programa de trabalho, se não me engano, com 3 ou 4 linhas de ação. Uma linha de ação era o programa de redução voluntária imediata de consumo, o outro era instrumentos de consumo mais eficiente de energia, o terceiro era um programa de aumento emergencial da oferta de energia, aí nós fizemos um programa de oferta de energia emergencial, que foi inclusive com geradores a diesel e tal, fizemos uma base distribuída no Sudeste e no Nordeste, que chegou a ser acionada no Nordeste já no governo Lula, e um programa de aumento da oferta de energia de caráter permanente e não emergencial. E também criamos mecanismos de prevenção do problema, estabelecendo uma curva-guia dos reservatórios equivalentes do Sudeste e do Nordeste, de tal forma que a gente tinha um sinal de 2 anos de antecedência. Caso os reservatórios ficassem abaixo daquela curva, você teria que adotar medidas para ele voltar àquela curva, ele nunca podia ficar abaixo daquela curva para evitar que o problema se repetisse. Um aspecto interessante, e que também foi um ponto preponderante do programa de racionamento, é que o governo também teria que cortar na própria carne e fazer parte do programa de redução compulsória do consumo de energia. E a outra coisa é a questão do exemplo. Então, por exemplo, é 20% e 20% para todo mundo, inclusive o Palácio do Planalto. Você ficava no calor naquele negócio ali e aquilo era religioso, que era uma coisa muito boa também, porque todo mundo se imbuía de que é um processo que a sociedade toda está cooperando. Quer dizer, você não tem moral de pedir para a sociedade fazer um sacrifício que era grande se você mesmo não está partilhando desse sacrifício. Isso até, por exemplo, a cota de 20%. Sob o ponto de vista mais purista, talvez uns setores deviam ter menos, outros setores mais, mas aí entra a coisa da comunicação. Olha, fica um número só, 20%, vale para todo mundo, vale para todas as coisas. Isso é um processo foi muito importante. Além do exemplo por parte do governo, as pessoas que participaram daquele processo entendem que foi essencial a comunicação clara com a sociedade sobre a gravidade da situação e a necessidade da cooperação de todos. Afinal, a adesão em massa da população seria fundamental. E aí vale entender um pouco a sociologia desse processo todo. Por que houve adesão? E por que a adesão se manteve? São 2 razões diferentes. Por que houve adesão? Houve adesão porque o governo mostrou uma perplexidade tão grande diante do problema. O governo não procurou dourar a pílula. O governo realmente disse, olha,
estamos aqui com pipinaço. E óbvio que isso pegou em cheio a popularidade do governo. O governo que tinha uma perspectiva de um ano de 2001 muito positivo, de crescimento, de aumento do emprego. Eu lembro do Zé Roberto Mendonça de Barros dizendo, não, esse ano vai ser bom para o governo e tal, vai ser bom para o presidente. Pô, acabou, ferrou. Então, por que aderiram? Para responder a sua pergunta. Porque todo mundo percebeu que não aderir seria pior, porque aí levaria à necessidade de cortes compulsórios de energia, que seria muito ruim. Então, eu participei de todos aqueles planos, crise da Ásia, crise da Rússia, crise disso, crise daquilo, e eu era parado na rua para as pessoas me esculhambar, para me rogar praga, tá certo? A gente cortava direitos, a gente criou a taxa de contribuição do aposentado, do serviço público, mas no apagão era diferente, as pessoas me paravam para dizer, estou cumprindo a minha meta. Então, a minha conclusão, e é pessoal minha, de que a razão pela qual continuou a adesão foi pela possibilidade de que as famílias brasileiras encontraram de dar uma contribuição direta para a solução de um problema nacional. E falavam com orgulho disso. Estou cumprindo, mas muitas vezes eu fui parar, né? As pessoas me dizendo isso. Então, é uma coisa interessante. Por isso é que houve a adesão inicial pelo choque e por isso é que continua depois. E teve histórias assim deliciosas. Teve uma história, acho que ou era GM ou era Volkswagen, mas eu acho que era GM. O presidente da Anfávia da ocasião, que era uma pessoa cujo sobrenome era Pinheiro Neto, ele virou para mim e disse, Pedro, você sabe uma redução de consumo que a gente fez que foi assim, espetacular, imediata? Eu falei, não, qual foi? Nós desligamos a luz das áreas onde tem robô. Robô não precisa de luz. Então, quando alguém quer ir lá ver os robôs funcionando, a gente liga a luz, que é bacana ver os robôs funcionando. Agora, quando não é, então funcionava no escuro aquele negócio. O robô não precisa de luz. Tá certo? É tudo calibrado mecanicamente para fazer aquele trabalho. Ele tem a sua lentezinha que enxerga e que tem a sua iluminação própria. Então, coisas desse gênero aconteceram e foram muito interessantes e que deu essa satisfação. Da mesma forma, para assegurar a qualidade da comunicação e da transmissão da mensagem à população, a Câmara teve especial atenção com relação à imprensa. Aí foi uma percepção que a gente teve, primeiro, que comunicação seria fundamental. Segundo, que o governo não poderia mentir, porque o governo ia pedir a adesão das pessoas. Você não adere a quem você não acredita. Então, você tinha que ser transparente e verdadeiro. Então, a partir do momento que o presidente me chamou e eu aceitei, eu disse, eu não vou dizer nada que me deixe em situação complicada depois. Não é que eu faça isso normalmente, mas às vezes você tem uma questão... Você diz, pô, se eu falar isso hoje gerar uma comoção, esse problema não está equacionado ainda, vamos esperar um pouco. Eu falei, não, eu tinha hora para começar a entrevista coletiva, não tinha hora para acabar. Eu sentava às 10 da manhã, e às vezes eu respondia a mesma pergunta 3, 4 vezes. A única coisa que eu fazia era dizer, já foi feita essa pergunta no início da entrevista, mas não tem problema, eu respondo de novo. E respondia exatamente da mesma maneira. Eu tive no Roda Viva, e logo no início desse processo, fui massacrado, mas eu mantinha a minha linha e dizia, tudo bem, você tem razão, mas uma vez que o problema está colocado, você tem alguma alternativa porque a gente está fazendo? Você tem alguma sugestão? Porque a gente está fazendo o que a gente acha que tem que fazer numa situação que está dada. Não tinha dúvida que tinha que ser um negócio realmente que tinha que ser dessa maneira. Enquanto isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso tentava passar a mensagem otimista de que, com as medidas tomadas, a crise seria contida. Vamos superar essa crise sem nenhum apagão. O senhor descarta, então, apagão? Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Mas se a sociedade continuar como está, convicta, ajudando, se as empresas continuarem como estão, nós vamos superar isso. Junto com o programa de racionamento, o governo criou a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, estatal responsável pela contratação de termoelétricas emergenciais a óleo combustível para ampliar a oferta de energia durante a crise, como destaca Virgínia Parente, pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Então foi feito, o desenho do racionamento foi feito com todos esses cuidados, né? Com o cuidado de deixar fora
as pessoas de mais baixo consumo e mais baixa renda, de não fazer com que o racionamento tivesse sido concentrado apenas numa categoria de consumo dos eletrointensivos, as providências tomadas naquele ano com a contratação de geração emergencial, algumas térmicas embarcadas, não é, que encostavam, como geradores de estádio, shows, não é, foram contratadas, foram feitas leilões para térmicas embarcadas, e o fluxo de caixa foi desenhado dizendo que garantiria a demanda, não é, como se fosse um leilão de energia, só que em vez de por 30 anos, por 4 anos. A questão é que nos anos seguintes começou a chover de novo, e essas térmicas tinham sido contratadas a peso de ouro, e quem resolveu também fazer esses projetos tinha que recuperar o capital investido rapidamente, porque sabia que se chovesse, eles não iam ter para quem vender e o fluxo de caixa poderia não fechar. Então, as taxas de retorno foram altíssimas, porque havia percepção de que o governo estava desesperado, ele ia ter que botar para dentro alguma carga e pagaria preço de ouro por essa carga. Então, essas gerações foram feitas. Além da ampla comunicação junto à sociedade, um fator essencial para o sucesso do programa de racionamento, de acordo com Elber Ganum, foi a aplicação de um mecanismo que desse sinal de preço ao consumidor, estimulando a população a consumir menos energia e penalizando quem consumisse a mais. Na prática, ao mexer no bolso do consumidor, o governo consegue indicar o que está acontecendo e estimular uma economia de energia. Grosso modo, esse é um dos objetivos do sistema de bandeiras tarifárias existente hoje. Em resumo, conforme a bandeira passa da cor verde para amarela e depois vermelha, há uma indicação do uso de termoelétricas para garantir o sistema e de seu custo para o consumidor. Quando você tem um problema de escassez, você resolve a escassez trazendo mais aquele elemento que você precisa. No caso, a escassez era de energia, logo tem que trazer mais energia para o sistema. Bom, se você não tem uma capacidade de resposta de oferta rápida e energia você não tem, e na época menos ainda, 4, 5 anos para se fazer uma usina, você tem que mexer do lado da demanda. Então, você tem que procurar reduzir a demanda. E como que você reduz a demanda? Uma das primeiras coisas a fazer é pedir à população para reduzir a demanda. E aí essa ideia da racionalização. Mas por que ela não funcionaria? Porque você precisaria reduzir a demanda num percentual, num montante, que só a vontade do agente econômico não seria suficiente. Você precisaria dar sinal de preço. E aí veio a ideia de você cobrar as tarifas de ultrapassagem de consumo e criar aquele modelo de pagamento de ultrapassagem, porque você estava dando o sinal de preços. Você usou um mecanismo de incentivo para que o consumidor realmente reduzisse a demanda. E se ele não o fizesse, ele pagaria a mais por isso. E se ele fizesse, que daí veio o programa de bônus, e ele se comportasse bem, até bônus ele teria. Então, a mágica na história toda, que eu falo, foi uma boa gestão, e como que o Brasil saiu disso? Na minha percepção, primeiro porque o diagnóstico foi certeiro, né? Então foi muito bem diagnosticado. E uma vez dado o diagnóstico, a resposta, utilizando os mecanismos de cobrança, os sinais de preço, e o que o Pedro Parente fez junto com o presidente Fernando Henrique e toda a equipe, foi chamar a sociedade para discussão, deixar claro o problema, e a sociedade se engajou no processo. Então, isso para mim responde grande parte desta superação que o Brasil teve numa crise da dimensão que foi o racionamento 2001-2002. A confiança e o engajamento que o governo foi capaz de fazer com a sociedade, além do mecanismo de preço, né, porque você precisa também de mecanismo de preço para ajustar. Realmente foi um casamento perfeito. O mecanismo de incentivo associado ao preço, ao custo, a penalidade do consumo acima de determinado nível, mas principalmente a comunicação clara e o engajamento que eles conseguiram utilizando uma técnica de comunicação muito bem feita. Enquanto uma parte da equipe da Câmara de Gestão da Crise de Energia se dedicava a gerenciar o programa de racionamento, uma outra frente paralela ficou incumbida de investigar as razões que levaram o país a chegar àquela situação, ou seja, fazer um diagnóstico da crise. Este trabalho
ficou conhecido como Relatório Kelman, por ter sido coordenado pelo então presidente da Agência Nacional de Águas, Gerson Kelman. O material fez um amplo raio-x sobre as causas do racionamento e serviu de base para a reforma do setor elétrico que viria a ser implementada 3 anos depois, chamada de O Novo Modelo do Setor Elétrico. E este será o tema do nosso próximo episódio. Até lá! A série do Apagão à Transição é produzida por Adriana Nascimento, Camila Maia, Giovanna Zilotti, Jade Estopa Pires, Larissa Arayun, Natália Bezutti, Paola Li, Rodrigo Polito e Olivia Nunes. Edição de som feita por Guilherme Real. Este episódio contou com áudio de um comercial da Chesf veiculado pela TV Record e trechos de entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso ao programa Fantástico da TV Globo.